está em Filipenses capítulo 4, versículo 4. É um mandamento, é uma ordem, está no imperativo. Todas as vezes que nós encontrarmos imperativos na Bíblia, nós temos que considerar isso como um assunto decisivo, assuntos de importância. Veja como diz aí Filipenses 4:4, vamos ver se nós podemos pronunciar com os nossos lábios juntos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Interessante, queridos, esta insistência que o apóstolo de Deus, o apóstolo Paulo, dá sobre ênfase do Espírito Santo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos é um imperativo categórico da fé. Isto quer dizer, é uma ordem. A palavra de Deus não está nos exortando para que sejamos alegres. Ela está ordenando. Ela está ordenando, alegrai-vos. A alegria na vida cristã é uma condição imprescindível. Se você é um cristão autêntico, então você é um cristão alegre. Mas se você e eu não somos alegres, algo está errado. Eu quero, antes de mais nada, falar sobre esta primeira frase. Alegria é um imperativo categórico da fé. Por favor, entenda aqui. Nós temos pelo menos 3 níveis básicos de experiência. Nós temos o nível racional, do conhecimento. Nada existe na nossa razão, na nossa cabeça, na nossa mente, que não tenha passado através dos nossos 5 sentidos. Conhecimento é uma forma de experiência. Nossas experiências normalmente passam por essas janelas que nós temos: olhos, ouvidos, olfato, paladar e tato. São formas de janelas de percepção da realidade que nós temos neste mundo. Este é o primeiro nível, o nível do conhecimento racional. O segundo nível é o nível do sentimento. Não é propriamente da sensação, mas do sentimento. O nível daquele mundo emoção, que valida muitas percepções da realidade. Nós temos o nível da fé. A fé, ela só é fé quando se baseia na palavra de Deus. Não existe fé na mente nem nas emoções. Existe fé na palavra de Deus. A fé vem, evidentemente, pelo ouvir, mas não é o ouvir escutar simplesmente. É o ouvir acuidade espiritual que vem pelo ouvir da palavra de Deus. A fé é um atributo da essência de Cristo. Jesus é o autor e, ao mesmo tempo, o administrador, o executivo, o consumador da fé. O livro que está em voga atual no mundo, pelo menos onde eu passei agora, no Brasil e nos Estados Unidos, é o livro O Segredo. Este livro está sendo vendido como água nas livrarias. É um livro
extremamente interessante e profundamente perigoso, porque ele mistura exatamente os aspectos da fé com a antropocentralidade do homem, o homem no centro das coisas. A atração, que é uma das doutrinas mais lindas da Bíblia, que foca a pessoa de Cristo que nos atraiu, o Pai nos atrai ao Filho, o Filho nos atrai a si, para trazer a libertação do homem. A atração que eles levantam ali é a atração para nós mesmos como agentes da nossa história. Então, um livro extremamente assim, cheio de arapucas para prender as pessoas, e muita gente vai cair nele. Quero dizer que muitos cristãos vão entrar nesse campo e vão se estrumbicar. Com certeza. Mas isso faz parte do que a Bíblia diz. Nos últimos dias, alguns apostatarão da fé por darem ouvidos a espíritos enganadores e às doutrinas dos demônios, ou de demônios. É aqui que está a coisa. Que as pessoas querem ser importantes, reconhecidas, serem donas do seu nariz. Então, quando nós estamos colocando aqui que a alegria é um imperativo categórico da fé, precisamos analisar isto com seriedade. A fé é patrimônio da palavra de Deus e da expressão da pessoa de Cristo, gerenciada pelo Espírito Santo. Coloquei aqui, com a graça do Senhor, os 3 elementos fundamentais para o desenvolvimento da fé: a palavra de Deus, a pessoa de Cristo e o Espírito Santo. Por favor, entenda bem. Alegria não é um sentimento. Biblicamente, ela está num outro nível. O nível da fé pela posição da vontade, ou disposição da vontade. E a vontade é o único elemento do nosso ser que depende da decisão moral. É a vontade. Os seus sentimentos voam e mudam e passam, mas a vontade, ela é exercida pelo ser moral. Alegrai-vos sempre no Senhor. Sempre é um advérbio de tempo, que não tem espaço vazio. A Bíblia não está dizendo para nos alegrarmos quando as circunstâncias forem favoráveis ou quando não houver motivos ou motivo de tristeza. Ela assegura a nossa vontade. Assegura a nossa vontade. Ela assegura a nossa vontade. Sejam sucessivamente alegres. Não há alternativa para o viver cristão. 1 Tessalonicenses 5,16, um dos menores versículos da Bíblia. Regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. Nós não estamos diante de uma escolha, mas diante de um mandamento. Regozijai-vos. Regozijai-vos. Uma das doenças do mundo moderno, diagnosticada, chama-se distimia. Essa doença hoje está muito em voga. Os médicos estão, inclusive, desenvolvendo medicações especiais para o humor. Estão falando de que essa é a doença do mau humor. Tem gente escoiciando no ar, bravo o tempo todo, mal-humorado. E nós sabemos perfeitamente o que é a ordem bíblica. O espírito firme sustenta o homem
na enfermidade. E o homem sustentado na enfermidade, ele sara o corpo. Nós temos 3 níveis: espírito, alma e corpo. Quando o espírito não é firme, a alma fica enferma e o corpo adoece. Doença é psicossomatização, quase sempre. Mesmo as doenças viróticas, elas representam, grande parte, o enfraquecimento das nossas defesas por causa da nossa cabeça. Os nossos pensamentos são adoecedores, e este livro, O Segredo, conta muito disto. Mas só que nós não sabemos de onde provém toda essa questão. Isto provém do desligamento do homem de Deus, da intimidade com Deus. A coisa mais profunda da Bíblia é a intimidade que temos que ter com Deus. A Bíblia diz assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de Jesus Cristo, o seu Filho. A comunhão, esse é o ponto que o nosso espírito precisa para encontrar firmeza e segurança. Então, eu queria que você observasse o seguinte: muitas vezes nós estamos tristes na nossa alma, e temos motivos para estar tristes na nossa alma. Perdemos, sofremos acusações, e a nossa alma então entra em tristeza. O próprio Senhor Jesus, no momento crucial, essa palavra certa, crucial, vem de cruz, no momento de sua decisão principal, para a qual ele veio a este mundo, houve uma hora que ele disse assim: a minha alma está profundamente triste e angustiada até a morte. E ele até pede os discípulos, dizendo assim: ficai aqui comigo e orai. Ele estava numa profunda luta que produziu o primeiro sangramento de Cristo, das 7 vezes em que ele foi derramado o seu sangue. O primeiro foi no Getsêmani, e o último foi a estocada do soldado romano lá na cruz. E tinha que ser 7, porque 7 vezes o sacerdote tinha que jogar o sangue para expiação do pecado da vítima. Então, a Bíblia, ela tem que completar-se em todas as suas evidências. Então, nós temos aqui, primeiro, a dizer o seguinte: nós não estamos diante de uma escolha com a alegria, mesmo que a nossa alma esteja triste. O exercício da alegria é um mandamento para o nosso espírito pela fé, para vencer essa distimia que descontrola, às vezes, a mente vai produzindo, deixa de produzir determinadas substâncias bioquímicas. São centenas de microelementos que formam aquilo que os médicos e os entendidos do assunto chamam de homeostase. Homeostase, o estado de equilíbrio do nosso ser, que é que produz a saúde. São centenas. Quando um quebra uma cadeia daquela ali, descontrola tudo. Agora, como é que isto vai controlar? Eu creio, irmãos, que não é o pensamento positivo, mas é a positividade da vida de Cristo em nós. É o poder da vida de Cristo que vai fazer essa diferença. A tristeza é um sentimento que tem um tempo de duração, mas a alegria é uma disposição firme da vontade dos filhos de Abba. Eu quero ressaltar aqui essa expressão, filhos de Abba. Eu gosto dela, eu aprendi a usá-la mais efetivamente através do irmão Brennan Manning. Ele se sente uma criancinha no colo de um papai,
um papai que alimenta a nossa alma com o seu seio, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, que cuida de nós neste mundo tenebroso, às vezes nos levando para o deserto, às vezes nos levando para o vale da sombra da morte, às vezes nos levando para o caminho dos espinhos, espinhos que Ele mesmo manda para quebrantar-nos e humilhar-nos, porque a grande obra do Pai é nos levar à dependência, e para levar à dependência, nós precisamos ser quebrantados, precisamos ser quebrantados. Se você está passando por lutas espirituais, compre foguete e solte, e pule e dance. Mas o cacete está grande, pois faça festa, está na hora de fazer festa. Por quê? Porque nesse caminho Deus está tratando. Deus está nisso. Deus está nisso. Se está tudo muito bom, comece a duvidar. Porque o próprio Senhor Jesus disse, no mundo vocês vão passar por tribulações. Então nós vamos verificar aqui. A tristeza é um sentimento que tem um tempo de duração. Eu não gosto daquele sambinha vagabundo que diz assim: tristeza não tem fim, felicidade sim. Conhece esse sambinha? É um sambinha safado. Quem foi que disse? Tristeza tem fim, felicidade é que não tem fim, em Cristo Jesus. Presta atenção, nós não vamos andar segundo os padrões do mundo, ficando com esse sentimento de corno eterno, fica aí gemendo a vida toda, chorando o picuá, né? E aquela coisa doentia. Não, que conversa é essa? Tem gente que fica num romantismo adoecedor, e sofrendo, e aquelas músicas de botequim, fica lá, credo, vai para lá, senhor. Não é? A alegria tem duração, a tristeza tem um tempo de duração, mas a alegria é uma disposição firme da vontade dos filhos de Abba. O Deus do Evangelho é um Deus alegre, e a sua alegria faz parte da sua salvação. Eu tenho me deleitado, eu estou escrevendo, de vez em quando Deus me bota num negócio assim, toca, e aí eu começo a ser mexido. E agora é a festa do contentamento. A festa do contentamento. A videira verdadeira. Jesus falando da videira verdadeira. Eu sou a videira. Por que ele transformou lá primeiro milagre dele, ele transformou água em vinho? E o vinho é um símbolo da alegria. É o símbolo bíblico da alegria. E aqui nós precisamos verificar ele dizendo nesse capítulo 15, verso 11 de João: tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. A minha alegria esteja em vocês. A minha alegria, ora, ele está dizendo, a minha alegria esteja em vocês, o meu gozo esteja em vocês, ele quer dizer que ele era um homem de alegria, era um homem alegre. Para que a alegria de vocês seja completa. Jesus teve momentos de tristeza, como já vimos aqui, mas ele nunca foi triste ou deprimido. O seu gozo está evidente em suas palavras. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós. Ele teve momentos de tristeza? Teve. Ele teve momentos em que ele teve ira? Teve. Ele teve uma ira santa, em que ele expulsou os vendilhões do templo. Mas ele era um homem alegre. Ele foi um homem, ele é um homem alegre. Assim como a luz está no fogo, a alegria está em Cristo. Aquele que tem Cristo vivendo pela fé em seu coração, tem alegria se manifestando em seu espírito, como expressão da vida de Cristo. Jesus falou de um gozo íntimo, concluído, completo. A vida de Cristo e a sua palavra são de verdade usufrutos de um contentamento eterno, ainda que cercados
de muitas tribulações. Muitas tribulações nesse mundo. Vejamos o que ele disse aos seus discípulos no final do seu ministério, quando ele está prestando as suas últimas conclusões como mestre àquele grupo. Ele diz: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Algumas traduções dizem tereis tribulações, mas a melhor tradução é esta aqui: passais. Passais pelas tribulações. Passais. Agora, tende bom ânimo. Essa palavra bom ânimo está muito ligada àquilo que ele estava dizendo antes, que é o produto da sua alegria. Uma alegria que vem de você saber que Deus está controlando a sua vida em detalhes. Às vezes lutas, às vezes sofrimentos, mas a alegria que não passa pelo sofrimento não tem valor. A alegria que acaba no meio do sofrimento precisa ser considerada. Bom ânimo é o estado do espírito apoiado pela alegria do Senhor. Antes de Cristo passar pelo Calvário, ele afiançou o suprimento de sua alegria imorredoura aos seus discípulos com estas palavras da sua chamada oração sacerdotal, do capítulo 17 de João, no versículo 13. Mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Pai, eu estou indo para junto de ti, mas eu vou deixá-los aqui, e eles precisam ser equipados, e eu quero que o Senhor equipe esse meu povo aqui com a alegria completa. Olha só que palavra extraordinária que o Senhor está dizendo. Eu quero pedir que eles tenham o meu completo gozo em si mesmos. O Senhor havia dito que em face de sua morte, os seus discípulos, eles iriam mergulhar numa tristeza terrível, mas em seguida, esse desgosto seria convertido numa alegria sem precedentes, quando ele diz aqui no capítulo 16, verso 20 de João: em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Vemos aqui dois tipos de alegria: a folia do mundo em consequência do sumiço de Cristo Jesus, e a exaltação da igreja em decorrência da ressurreição de Jesus Cristo. Eu quis colocar aqui exatamente esses dois títulos juntos: Cristo Jesus e Jesus Cristo, porque eles são, a meu ver, eles são muito explicativos da obra dele. Cristo é a encarnação de Deus, Cristo Jesus é a encarnação de Deus no homem. Cristo, Deus. Jesus, homem. Cristo Jesus, Deus homem. Jesus Cristo, homem Deus. O homem da ressurreição, que hoje está no céu, assentado lá no céu, e que veio para nos trazer um legado novo, alegria. Ontem nós fomos muito edificados com a palavra do irmão Romeu, quando ele mostrou que Pedro traiu Jesus num braseiro, à beira de um braseiro, enquanto aquentava-se ao fogo, junto com aquela turma, enquanto eles estavam ali conversando. Ele disse: esse cara aqui era deles, e ele negou 1, 2, 3 vezes. Depois que Pedro negou, o Senhor olhou para ele, quando ia saindo da casa do sumo sacerdote, do julgamento,
E Pedro entrou em crise, chorou amargamente. O Senhor é crucificado, o Senhor ressuscita e deixou um recado pelo anjo. O anjo deu aquele recado. Ele diz assim, diga aos meus irmãos que eu vou encontrar com eles na Galileia. E fala para Pedro. Nenhum evangelho diz isso a não ser Marcos. E Marcos é um evangelho que foi escrito com Pedro como soprador. Marcos escreveu, mas quem disse tudo para Marcos foi Pedro. Pedro está por trás do evangelho de Marcos. E ele conta e diz assim, e diz a Pedro. E quando o Senhor vai se encontrar com eles, Pedro sempre foi falador. Era o primeiro a falar, era o primeiro a errar, era o primeiro a fazer as bobagens. Toda pessoa que fala como Pedro, ele é assim. O sangue, a língua de Pedro não está na boca, não, ela está do lado de fora. Ele explode. O Pedro chegou e disse assim, vou pescar. Eu só sei fazer isso. Agora o homem morreu. Não tem mais nada. Eu pisei na bola. Agora vamos pescar. E os outros todos, eram mais 6, com ele 7, vamos pescar. Voltaram a pescar. E estão pescando a noite toda lá, pesca, não pega um peixe. Daqui a pouco, ele disse, lança a rede. Ele podia já ter entendido, porque uma vez o Senhor tinha mandado lançar a rede. E ele não lançou a rede. E aí os peixes começaram a... Aí o João diz assim, é o Senhor. O Pedro estava nu, já botou a roupa, pulou na água, estava perto, correu, e quando chegou, a primeira coisa que ele encontrou foi um braseiro. Um braseiro. Aí ele calou. Foi a primeira vez que Pedro não falou. Quando ele viu o braseiro, ele disse, ixi, foi lá no braseiro que o negócio estava braseiro. Mas só que em cima do braseiro tinha peixe. Quem pegou aquele peixe, que eles passaram a noite toda sem pegar peixe nenhum? Quem trouxe aquele peixe? E tinha pão. Quem trouxe aquele pão? E aí o Senhor sentou e foi restaurar Pedro. E foi trazer, e o Senhor restaura Pedro. Pedro, você me ama? Então vai cuidar das minhas ovelhas. Que cuidado o Senhor tem para restaurar uma pessoa que estava triste e trazer alegria. A vida dele. A comunhão com ele. A intimidade com ele. Removendo toda a tristeza. O Senhor não faz uma repreensão a Pedro. Mas simplesmente o acolhe e o recebe. E o restaura. O Senhor é especialista em restaurar a gente triste. Ele tem muita alegria. A alegria dele é exatamente isto. Vocês vão ficar tristes, meus filhos, porque eu vou morrer. O mundo vai se alegrar. Vai ter uma alegria. O mundo que pertence ao demônio e aos espíritos malignos vão ficar felizes, que houve um sumiço. Mas eu vou ressuscitar e vocês vão ficar alegres. E a alegria de vocês nunca mais vai acabar. Vocês nunca vão precisar botar gasolina no tanque de vocês. Ela vai ficar sendo sempre restaurada dentro de vocês. A minha alegria. O salmista disse que a aflição tem o seu momento negro, mas o júbilo brilha com a aurora. Diz o Salmo 30, verso 5, a parte B. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. As nuvens escuras na tarde da sexta-feira da paixão não podem se comparar ao fulgor no alvorecer do primeiro dia da semana. É verdade que a morte trouxe luto, mas a ressurreição escancarou a sepultura e fez brotar a área de louvor nos corações dos discípulos extasiados. Quando o Senhor estava preparando o coração dos seus seguidores para a ocasião tenebrosa da cruz e da morte, ele fez uma observação muito pertinente ao período de dores que a mãe passa
ao dar à luz um filho, e disse em João 16, 22, assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Jesus fala de uma alegria que não perde o seu tempo de validade em virtude da ressurreição. Agora o pavor da morte foi sepultado pela vitória da vida. Cristo disse assim: agora vocês vão passar por este momento de tristeza, mas eu verei outra vez vocês. Eu verei outra vez vocês. E quando eu vir vocês, o coração de vocês se alegrará. E a alegria de vocês ninguém poderá tirar. Ninguém poderá tirar. Ninguém, inclusive o diabo, não poderá tirar a alegria de vocês. Vocês podem passar por momentos, mas ninguém poderá tirar a alegria de vocês. O cristianismo é a realidade da graça e a manifestação do gozo. Tudo que somos neste mundo e no vindouro é fruto da graça plena de Deus, que patrocina também o bom humor de uma vida em celebração. Apesar dos arroxos deste mundo e das tentações malignas, não existe escolha para os que foram aceitos incondicionalmente pela suficiência do Cordeiro. Como sustenta Jean Vanier, a vida cristã é uma expressão de perdão e festa. Perdão e festa. Você é um perdoado? Então você é um festeiro. Se você não é perdoado, você é ranzinza, é rabugento, é crítico, é murmurador. Esse é o primeiro ponto da redenção, e a gente vai tratar aqui um pouquinho mais dessa obra da salvação de Deus. A alforria do pecado nos torna cantores jubilosos e profetas da esperança. O salmista viu na emancipação do cativeiro um tom vibrante que ultrapassa o sufoco gemido dos escravos. A restauração da sorte propagou um forte brado de aleluia e os libertou. E os libertos cantaram com brio o Salmo 126, verso 2. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Na verdade, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Escravo não canta, escravo geme, escravo não festeja, escravo faz despacho. Faz despacho. Eu nunca vi, a cara de escravo é uma coisa engraçada. É aquela cara de boi que vai para o matadouro. Ele tem uma tristeza, assim, uma lágrima rolando. O que é o escravo? É aquele que nunca pôde se ver sem o peso da alforria. Na alforria, sem o peso da escravatura, ele fica ali. Quando mandaram que a gente cantasse as músicas lá em Babilônia, nós penduramos as nossas harpas nos salgueiros e ficamos como quem sonha lá. Não tínhamos que cantar. Por quê? Como é que vai cantar na escravatura, menino? Quando eu era menino, lá em Barbacena, lá em Corrente, no Piauí, eu fiz uma peça de colégio,
contando a história dos escravos no Brasil. E tinha uma música que dizia assim: negro clama liberdade, negro clama liberdade. Só gemido. Só gemido. Que dor. Murmúrio, reclamação. É que você não sabe do meu sofrimento. Você não sabe o tanto que eu estou. A lamentação é a marca registrada dos prisioneiros infelizes, e a murmuração é uma cantiga desafinada ensaiada nas estufas do inferno para os azucrinar tanto os cantores desentoados como a plateia que se dá ao direito de participar desse show estranho. No reino de Deus não é comum aos santos esse tipo de espetáculo, pois o prazer dessa turma é a celebração daquele que os libertou da escravidão. O cântico dos eleitos é um culto eterno. Espera aí, gente. Deixa eu dizer isso aqui. A marca registrada do prisioneiro é a lamentação e a murmuração. Você está me murmurando? Está reclamando? É cara de prisioneiro mesmo. De vez em quando eu me pego num canto. Parece carro a álcool no frio, não pega. O que você está fazendo aí? Então, espera aí, prisioneiro. Prisioneiro. Enquanto os filhos do rei estão lá na fornalha e na cadeia, celebrando. Senhor, livra a nossa alma do cativeiro. Eu sei que o Senhor já me salvou, mas minha alma é cativa. Minha alma está escrava de memórias, de passado, de histórias, de vitimização. Ainda sou um escravo nessa vitimização. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A base da alegria no Evangelho é o fato de termos sido encontrados pelo Pai das misericórdias. Jesus, contando a parábola do Pai bondoso, mostra o motivo da festa que ele promoveu em Lucas capítulo 15, verso 32, que nós podemos ler. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ele está falando com aquele emburrado do irmão que era um indignado. Existem duas palavras que você deve meditar naquela parábola: o filho que se acha indigno e o filho que é indignado. Uma coisa, o indigno recebe a festa e o indignado fica do lado de fora da festa reclamando. Qual é a sua? Você é o indigno que está na festa ou você é o indignado que está do lado de fora reclamando da circunstância? Você é o indigno que tem roupa nova feita pelo pai, ou você é o indignado que não tem nem cabrito para se alegrar com seus amigos? Qual dos dois você é? Qual dos dois eu sou? Se eu estou na festa, eu sou o indigno, que recebi a aceitação incondicional de meu pai. O filho morto espiritualmente ganhou vida verdadeira e o rebelde fugitivo foi recuperado na intimidade do lar.
Nada pode ser mais exultante para aquele pai do que a restauração da sua família. Jesus conta que no céu há festa todo dia quando um pecador se arrepende. Ele diz em Lucas capítulo 15, verso 10, eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Se a corte celestial faz festa pela salvação do pecador, por que os salvos não festejariam também aqui na terra esta tão grande salvação? Você imagina o céu um lugar de festa, um lugar festeiro. Porque todo dia que Deus salva um pecador, tem festa lá. E aqui na terra a gente, às vezes vê a pessoa foi salva e diz, foi isso mesmo. Moço, a gente acha que um milagre da ressurreição de Lázaro é maior do que a salvação de uma pessoa. Mas ele ressuscitou dos mortos. Meu amigo, ele salvou o homem eternamente. Não era para a gente pular de alegria? Mas a gente não sabe fazer essas avaliações. Nós só avaliamos a coisa concreta. As coisas da fé, para nós é difícil. Oh Deus, por misericórdia. E eu queria agora pegar aqui alguns pontinhos só para a gente ver. Por que eu devo me alegrar? Qual é a causa dessa alegria? Por que eu devo me alegrar? Se alguém foi salvo e não é alegre, então temos que reconhecer uma anomalia séria. Um cristão deprimido vive caluniando o seu Salvador. Ainda que possamos passar por alguns momentos de consternação, de depressão, nada pode ofuscar o regozijo da salvação em nosso espírito. Blaise Pascal, aquele filósofo francês, disse que a felicidade não está apenas dentro de nós, nem fora de nós, mas sim em nossa união com Cristo. Se estivermos em Cristo na cruz e Cristo estiver em nós por causa da ressurreição, então teremos certeza de uma felicidade eterna. Por que você é alegre? Por que você deve se alegrar? Por que você deve exercer alegria? Porque Cristo, a fonte da alegria, lhe atraiu no seu corpo, morreu a sua morte, ressuscitou e lhe deu a vida dele para que você fosse vivo pela vida dele. Cristo é a fonte da sua alegria. Não está avaliando isso? Então, Espírito Santo de Deus me faz avaliar o valor, a estimativa disto. Uma coisa, queridos irmãos, é que às vezes a gente não sabe. Eu já contei aqui de um certo elemento, uma pessoa lá nos Estados Unidos que tinha um quadro na sua sala de jantar. Um quadro bonito, muito, que ele tinha recebido da sua mãe, que recebeu da sua avó, que recebeu da bisavó, que veio herança da trisavó, lá de trás. E ele mantinha este quadro lá na sala de jantar, na sala de almoço do corriqueiro. Um dia, ele chamou um amigo dele, que era especialista em pintura, era um marchand, era uma pessoa que vendia quadros, comprava quadros, e um especialista. Quando o homem chegou na sala dele, que viu aquele quadro, se aproximou do quadro e ficou olhando o quadro, e examinou o quadro para lá, e examinou para cá, e foi, e disse assim, como você tem esse quadro? Quem lhe deu esse quadro? Ele contou, veio de minha avó, de bisavó, trisavó, quatravó. Você quer 3 milhões de dólares desse quadro? Você está doido? Esse quadro não vale 3 mil, não vale 3 mil dólares. Aí o homem riu e disse, tá bom. Você me dá 10% do valor desse quadro. E eu vou vender o quadro para você. Você quer que eu venda esse quadro? Eu fico só com 10%.
Você acha que ele vale mais do que 3 milhões de dólares? Ele disse, vale, eu vou vender o quadro. E vendeu o quadro em Londres por 35 milhões de dólares. Era um Rembrandt legítimo. E esse povo dá dinheiro como água por essas coisas de arte. E o cara tinha aquele negócio sem, ele não sabia. Ele não sabia nem quem era Rembrandt. E vivia rambrando na vida aí. O que está fazendo? Você já avaliou o que é Cristo? O que eu estou avaliando, o que é Cristo para nós? Cristo não é religião, gente. Cristo é o Deus que desceu do céu para vir buscar bagulhos. Mas nós não temos essa avaliação. Então é o primeiro motivo que nós precisamos ver. É isso que Pascal disse, a nossa felicidade não está apenas dentro de nós, nem fora de nós, mas sim em nossa união com Cristo. Em nossa união com Cristo. Primeiro ponto que nós precisamos olhar aqui. Quando Jesus enviou os seus discípulos para uma missão especial, eles voltaram cheios de entusiasmo, porque tiveram êxito em suas tarefas. Para eles a alegria era decorrente do sucesso, mas Jesus procurou mostrar que a verdadeira alegria é fruto de uma realidade espiritual muito mais importante quando ele nos fala em Lucas capítulo 10, verso 20. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Os discípulos vieram todos alegres, Senhor, nós fomos lá, expulsamos demônios, e os demônios se submetiam a nós pelo teu nome, como se fosse uma grande coisa. E Jesus ficou olhando para eles assim, disse assim, o motivo da alegria de vocês é muito pequeno. Vocês estão tendo motivo porque estão tendo êxito, porque tiveram sucesso? Não é esse o motivo. O motivo que vocês devem ter é que o nome de vocês foi registrado no cartório de Deus. Vocês têm um nome eterno lá na casa do Pai. Você já pensou nisso? E uma vez Moisés disse assim, risca meu nome do livro da vida. Deus disse, não dá para riscar. Foi escrito ali, não dá para riscar. Não tem mata-borrão. Deus não deleta nome do computador dele. Uma vez registrado ali, como diz o hino, o Aleluia de Handel, forever, endeavor, endeavor, aleluia, amém. É para sempre, e sempre, e sempre, e sempre. E aí a gente ainda diz, isso aqui, estou aqui murcho. Com a sua murchidão para lá, cara, acaba da peste. A ênfase da alegria em Jesus é a identidade de filho de Deus, escriturada no cartório celestial, e jamais a execução, o resultado positivo de qualquer obra. O mundo dos negócios estima os executivos de renome, porém Jesus avalia o nome escrito no livro da vida como motivo de celebração. A alegria no reino de Deus é financiada por uma identidade construída na base do amor eterno do Pai. Como diz Jeremias 31:3, de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Olha aqui a doutrina da atração, queridos, que aquele livro fala, que eu falei ali no início, o livro do segredo. A atração não é para nós, é para Deus. Ele nos atraiu assim. E não trai. Ele atrai, mas não trai. E nos atraiu assim. E atraiu-nos com amor eterno. E como é que você tem uma identidade? Eu fui pregar numa igreja por aí, uma dessas igrejas grandes, tem muita coisa, muito negócio. Aí o rapaz que vinha fazer a apresentação chegou e disse, pastor, como é que eu apresento o senhor? Glênio. Não, como é que eu vou dizer, pastor Glênio? Glênio é meu nome. Glênio
Paranaguá, Fonseca Paranaguá. Não, mas quais são os títulos? Que título, menino? Os títulos do senhor, eu não tenho título, meu título máximo é filho de Deus. Não, pastor, o que eu vou dizer? Quantos anos o senhor está na igreja? Não é quantos anos que eu estou na igreja. É que eu sou filho de Deus. Aí ele puxou, pastor, mas você tem que dizer os cursos. Que curso? Quem já foi para o céu por causa de curso? Nós fomos para o céu por causa de Cristo. Aí ele perdeu a paciência e disse, o pastor disse que ele é filho de Deus. Como quem diz assim, é tudo isso que ele disse, é só isso, é filho de Deus. Meu amigo, você está perdendo tempo. Você acha que filho de Deus é pouco? Quando o príncipe Charles se apresenta, ele é o filho da rainha da Inglaterra. Boa porcaria. A rainha da Inglaterra daqui um dia está bem assim, ó. Mas Jesus Cristo ressuscitou. Nós precisamos parar com essas manias. Nós não valemos por título, nós não valemos por cargos, nós não valemos por nada, nós valemos por o amor de Deus que nos foi dado em Cristo Jesus. Por favor, vamos avaliar, vamos saber fazer a avaliação. Por que você se alegra? Não é? A circunstância está difícil. Mas eu fui salvo por Jesus Cristo. Eu sou filho de Deus. Eu tenho meu nome registrado no cartório do céu. Não é para fazer festa? Tem gente que não sabe nem quem é o pai. Mas nós sabemos quem é o nosso pai. Por favor, por favor. Se formos filhos amados e aceitos incondicionalmente pelo Pai em Cristo, seremos filhos felizes e festeiros. O fato de reconhecermos a nossa aceitação em amor nos garante uma atitude de celebração permanente no Senhor. Um dos textos bíblicos, queridos, que me tem chamado a atenção é este de Sofonias, capítulo 3, versículo 17, que mostra que Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus que se alegra e faz, e tem prazer, como diz a palavra de Deus. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Um Deus que se regozija em mim. Um Deus que se regozija no seu povo. Ele se regozija de ter filhos. Ontem meu filho me ligou, eu estava na reunião lá, ele me ligou no telefone, eu saí, vi que era ele, saí correndo para ouvir o meu filho, que está em São Paulo. Paizinho, onde é que você está? Eu estou numa reunião. Ai, paizinho, não, eu quero falar com você, filhinho, você querido. Você é meu filho. Que bom, filho. Nós temos filhos queridos que precisamos conversar com eles. Filhos. Pai, eu sou teu filho. Eu sou teu filho. Que alegria poder falar contigo, meu pai. Temos problemas? Temos, mas eu sou teu filho. Esse é o motivo da alegria. E o Senhor se alegra com os seus filhos. O Deus da alegria é quem fomenta a nossa festa de celebração. Fomos achados por aquele que nos procurava. Fomos aceitos por aquele que nos queria como filhos legítimos. Somos salvos por aquele que se deleita em nós com alegria e que nos renova em seu amor absoluto, para que nos regozijemos com júbilo da sua salvação. Por isso, a palavra de Deus declara em Isaías 12:3, vós, com alegria, tirareis água da fonte da salvação. Vós tirareis com alegria águas das fontes da salvação. Passa a tomar isto como algo mais criterioso. Não, problemas temos, dificuldades temos, problemas morais, problemas
sociais, problemas físicos, perdas, mas temos algo muito mais precioso. Somos salvos, temos identidade de filhos, temos tantas coisas que nos garantem esta grandiosidade de Deus. O Evangelho é a boa nova da alegria de Deus, tanto na prisão como no meio da fornalha. No cristianismo não há chance para cultivar o abatimento no espírito. Por isso mesmo o apóstolo Pedro, aquele que foi recuperado por Deus, por Cristo, foi incisivo quando cutucou a tendência de ser vítima. Todos nós temos tendência de ser vítima. Todos nós. De ficar num cantinho, botar o beiço aqui, eu sou fiel e Deus, ó. E aí aquele bico de elefante começa a crescer. Eu tenho visto isso comigo e tenho visto isso com irmãos meus que andam por aqui nessa comunidade. Você vê, o bicão está lá, quase pisando no pé já. Aquele bico. O que é? E Deus me deixou. Outro dia um disse assim, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu sou fiel, mas me deu uma vontade. Pegar a vara do pastor, dar uma cacetada. Rapaz, isso é bênção de Deus que você está passando, meu amigo. Deus fez o nosso irmãozinho Jó subir no espiral, sabe? No espiral do redemoinho para a 7ª volta. Sabe por quê? Porque Jó estava o livro de Jó é dividido em 7 categorias de elevação. 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49. É a evolução do livro de Jó. Primeira evolução é o primeiro 7. O primeiro 7 é ele mesmo. O último 7 é Deus. Eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu te conheço de experiência pessoal. Mas para chegar lá em cima, Jó deu um trabalho, porque Jó ficava cá embaixo só dizendo, nhen, nhen. Eu podia ter ficado no ventre da minha mãe. Por que eu não fui um aborto? Por que eu não morri? É a vitimização. E Deus foi pacientemente, misericordiamente. Deus ficou 37 capítulos calado. E Jó falando. Aí quando ele chegou lá adiante, ele disse, bota a mão na boca. Eu falei demais. Ele fez igualzinho Pedro. Falou. Até quando ele viu o braseiro, não falou mais. Que agora ele via o perdão e a aceitação do Cordeiro. Gente, nós precisamos parar dessas bobagens. E gente critica. E critica a nossa igreja porque ela, aqui não tem comunhão, não tem não sei o quê. E critica os pobres dos pastorzinhos velhos que são as porcarias. Aqui não tem pastor que valha nada. Mas tem uma gente que é amada por Deus. Tem um povinho de péssima categoria. Mas essa gentalha é a gente que Deus ama. Ele veio garimpar esse povo para buscar e fazer o seu amor. Aí ele vai aqui, na fornalha lá. Vamos ver o que Pedro disse. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Irmãos amados, é tempo de festa, é tempo de alegria. A correia está batendo, mas unge a cabeça com óleo e o cálice transborda. Davi foi ali chorando por causa do filhinho dele que estava doente. E ele chorou, pôs saco, pôs cinza, se humilhou e orou. Daqui a pouco ele escutou.
no palácio, uma conversaria. O que foi? A criança morreu. Morreu. Davi levou, tomou um banho, ungiu a cabeça com óleo, arrumou, botou perfume, vestiu a sua roupa, e o povo disse: escuta, Davi, enquanto a criança estava viva, tu te prostravas clamando, agora a criança morreu. Ele disse: ela agora não volta mais para mim, mas eu vou para ela, e enquanto não vou para ela, eu vou celebrar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, eu vou cantar louvores a Deus. Esse homem é doido. Não. Pode ser doido, sim, mas é a doidura de Deus que faz a diferença. Eu não vou ficar refém do vitimismo. Eu agora me submeto à graça de Deus. Deus está por cima disso tudo. Irmãos, nós precisamos parar com essa coisa que nos mantém preso na murmuração. As tribulações neste mundo são oportunidades para os santos promoverem os seus festivais de aleluia. A Bíblia deixa claro que as provações são os portais que se abrem para o palácio do contentamento. Veja o que diz Tiago no capítulo 1, versos 2 e 3. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Aqui não há lugar para autocomiseração. Autocomiseração é essa doença de nós mesmos, de voltarmos para dentro de nós e nos colocarmos como vítimas. Isso adoece relacionamentos, apodrece as ligações entre as pessoas. É horrível conviver com um autocomiserado. É insuportável. O que é? Babando pelo canto da boca. O que você está fazendo aí? Eu estou falando de mim mesmo. É chamando a atenção. Uau, 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 uau. Bota fogo no rabo dessa raposa e toca aí para frente para ver se sai do lugar. Esse trigal dos filisteus precisa ser queimado. A festa da jovialidade evangélica também abrange a celebração do sucesso alheio. Aqui a porca torce o rabo. Que a gente é tão ciumento e invejoso. Quando vê o outro festejando lá, você fica, por que a festa não é na minha casa? Esse é um dos pontos mais complicados para os cristãos infantis e imaturos, pois para eles é mais fácil lamentar com os que se lamentam do que festejar com os que prosperam ou festejam. Mas a verdade de Deus é decisiva. Em Romanos capítulo 12, verso 15, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Os dois lados dessa questão são essenciais para o crescimento espiritual. Tanto o regozijo com os que se alegram, como o pranto com os que pranteiam, serve para desenvolver as características espirituais dos santos, a sensibilidade para com as pessoas. Mas primeiro vem a alegria com os que se alegram, e depois o choro com os que choram. É segundo lugar. Mas a gente prefere ir num velório e gente da cara de velório fica lá, tudo aquelas carpideiras. Olha, nós tivemos o velório da Milda essa semana e foi um velório tão alegre. Como é que pode ser um velório alegre? Me deu. Acho que. Me diz seu nome aí, criatura. É você mesmo. Elza. A Elza disse assim: eu estou velha. Ela não está velha ainda, não. Eu estou velha, mas nunca vi um velório como esse. Não foi isso que você disse? Nunca vi um velório assim. Velório alegre. Então, vamos festejar a morte aqui? Para quem vai ressuscitar? Como é que chama cemitério para os cristãos? Loft. Flat. Quarto de hotel. É isso que é cemitério para o cristão. O que ele for fazer lá? Foi pegar uma sonequinha enquanto a trombeta não toca.
No dia que a trombeta tocar, esse corpo será transformado em corpo de glória e nós vamos nos encontrar com o Senhor. Ou então a Bíblia está mentindo. Oh, meu irmão, vamos parar com essa bestagem. Chorar, sim, a saudade. Saudade é nossa. Nós vamos sentir falta. Nós somos carne também. Mas vamos ficar em desespero? Conversa fiada. Finalmente, irmãos, a celebração permanente dos filhos de Deus suporta a repetição do conhecimento. Uma das coisas que mostra a arrogância do espírito esnobe é a presunção do saber. Aquele que pensa que já sabe, encontra-se em grande perigo. A escola do contentamento só aprova aqueles que já se satisfazem com migalhas e que comemoram com júbilo a cópia das mesmas verdades. Veja como Paulo diz aqui no capítulo 3, verso 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Quando eu vejo uma pessoa dizer assim, eu já sei isso. Não vou lá não, que eu já sei de tudo isso. Não quero a comunhão dos santos não, porque eu já... Isso aí é repetição. Meu amigo, você não sabe o que é água. Estou aqui com o meu copinho de água, e bebendo outra vez, e vou beber outra vez. Uma das coisas boas é ouvir as mesmas coisas, e ser edificado por outros irmãos que dizem as mesmas coisas, e às vezes dizem de uma forma tão simplória, mas tão edificante, e enche o coração da gente de gozo. Paulo está dizendo, olha com cuidado com estes que sabem de muito. Cuidado com gente que gosta de feijoada, que está preocupado com paneladas especiais. Não quero isso mais não, eu quero comidas fortes. O irmão outro dia chegou e disse, pois é, Glênio, nós temos muito leite na nossa igreja. Nós precisamos um pouquinho mais de comida sólida para os experientes. Baixa a bola, meu filho. Você não está aí, não. Desce mais um tiquinho, que você está ficando muito... O pedestal está alto. Baixa um tiquinho. Aquele que pensa que sabe, ainda não sabe. Baixa mais um tiquinho. Você ainda está precisando de trocar coeiro, ainda está fazendo lamentações, porque... aquele lá, rapaz. Nós não temos creche, não. Mas tem um bocado de gente pequena igual a mim que ainda não chegou a conhecer as coisas da excelência da graça de Deus. E que preciso muito de repetição. Eu preciso muito que Humberto me ensine, que Thomas me ensine, que Júlio me ensine, que os irmãos me ensinem. Parar com essa bobagem. Eu estou falando agora com o coração. Eu fico doído quando eu vejo uma pessoa dizer assim, nós precisamos de coisas mais elevadas. Eu não sei se existe alguma coisa mais elevada do que Cristo. Não sei. Não sei mesmo, irmãos. O verdadeiro discípulo de Jesus Cristo é alguém que está sempre disposto a aprender com alegria as coisas mais elementares da suficiência da graça em Cristo. Quem não sabe celebrar com simplicidade as verdades mais rudimentares da pessoa de Cristo, jamais festejará a excelência de Cristo num banquete mais requintado. Você tem fome? Você tem fome apenas de Jesus Cristo? Só Cristo. João 6:57. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ele é o único que pode satisfazer a fome de significado do nosso ser. Sendo assim, alegrai-vos sempre no Senhor.